Amém, graças a Deus, estamos de volta aqui para mais um vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, amém? Eu quero fazer a divulgação aqui no meu canal do YouTube do meu primeiro livreto que eu estou aí escrevendo. É esse daqui. O que realmente sabemos sobre Adão. É o primeiro. Amém? Escrevi e logo depois fiz um pequeno acréscimo. Da mesma forma, eu vou continuar escrevendo aí os demais livretos, amém? Se você quiser adquirir ele, eu vou deixar aí o WhatsApp. Você entra em contato comigo pelo WhatsApp, amém? E pode solicitar. Ele está em formato PDF, amém? Glória a Jesus. Deus é bom, Deus é fiel. E aqui o acréscimo que eu fiz. Estou aí fazendo o segundo, que é sobre a pessoa de Eva. Embora aqui no meu YouTube eu tenha falado também sobre um mito judaico, que é a pessoa de Lilith, né? É um mito judaico, dizendo ser ela a primeira esposa de Adão, mas isso é apenas parte somente da mitologia judaica. E nós queremos tratar de Bíblia especificamente, então eu não vou trazer esse conteúdo aqui para o PDF, para o meu e-book. Amém? Eu quero trazer essa primeira parte aí sobre a pessoa de Adão, que realmente nós sabemos sobre Adão. Por Eliakim José Cordeiro de Souza. Acreditando-se e aceitando-se a narrativa bíblica, literalmente, da pessoa de Adão, o simbolismo de Adão ele é essencial para o desenvolvimento da teologia e das respectivas tradições judaica, cristã e muçulmana. Existem duas interpretações básicas da história de Adão. Vou trazer duas, sendo, portanto, uma verdadeira e a outra não, ok? Então, eu sou literalista. De antemão, quero deixar isso bem claro. Os literalistas acreditam que ele foi realmente o primeiro ser humano, criado do pó da terra, cerca de 6.000 anos atrás. Outro ponto de vista é que Adão representa a humanidade original com a sua inocência primitiva, que em dado momento de um processo de evolução, guiado por Deus, nossa espécie de primatas foi imbuída pelo Senhor com a alma imortal e tornou-se o homem como conhecemos hoje. O livro de Gênesis apresenta dois relatos sobre a criação de Adão. No primeiro capítulo, Deus criou o homem e a mulher no sexto dia da criação, Gênesis 1:27. Não se dá nenhum nome para eles. Observação: o termo hebraico traduzido por homem é Adão. Esse é um termo genérico que aparece mais de 500 vezes no Antigo Testamento e é usado apenas 11 vezes como o nome próprio Adão, 9 vezes somente em Gênesis. Até mesmo esses poucos usos como nome próprio, eles são datados, porque o texto hebreu permite que se traduza o termo em cada uma dessas ocorrências como simplesmente o homem. Isso parece ser mais uma questão de escolha do tradutor que a intenção original do autor ou dos autores, conforme queiram aí os que ouvem essa mensagem. Não entramos na discussão de quem é o autor ou se são mais de um autor, no caso, autores do livro de Gênesis. O termo Adão é provavelmente derivado de Adamá, terra. Acredita-se que o termo traduzido por Eva, Shavá, deriva-se de Shai, vida, Gênesis 3:20 e também capítulo 4, versículo 1.
tendo sua aparição somente 2 vezes no Antigo Testamento e 2 no Novo Testamento, segundo aos Coríntios 11:3, 1 Timóteo 2:13. Já havia mencionado os 2 versículos que falam do aparecimento de Eva no Antigo Testamento. Amém? Glória a Jesus. As pessoas de Adão e Eva não são mais mencionadas depois da queda e do primeiro homicídio cometido por um de seus filhos, Caim, contra o seu próprio irmão Abel, a não ser na genealogia que abre o primeiro livro de Crônicas, cujo propósito é estabelecer Israel como povo escolhido de Deus. No entanto, o relacionamento deles com Deus, depois de sua queda moral, é visto em todo o Antigo Testamento como padrão do relacionamento da humanidade com o Senhor. O cristianismo também enfatiza bastante a ruptura desse relacionamento, mas o apresenta em uma luz totalmente distinta. No judaísmo, a promessa é que Deus aceitará a humanidade arrependida com misericórdia e amor, apesar da queda moral do homem. O cristianismo sustenta a promessa de uma cura completa, o restabelecimento do relacionamento original do amor, de amor e obediência por intermédio do sacrifício redentor de Jesus Cristo. Visto que a morte veio por um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. 1 aos Coríntios 15, versículos 21 e 22. Antes que eu me esqueça, em Gênesis 5:5, há a narrativa do tempo de vida de Adão, que foi de 930 anos. Adão, ser humano, humanidade, feito de Adamá, terra, barro. A criação do homem, Ishi, e da mulher, Ishá, representa o ápice da criação divina. Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Gênesis 1:26. Esse plural é deliberativo, como na vocação do profeta Isaías, Isaías 6, versículo 8, próprio dos monólogos de deliberação. E a imagem e semelhança de Deus pressupõe o homem sem a deformação causada pelo pecado. Os mesmos termos são usados para descrever como Adão gerou Sete, Gênesis 5, versículo 3. Toda a dignidade espiritual no ser humano, Efésios 4, versículos 24 ao 32, Colossenses 3, versículos 8 ao 10, confere-lhe poderes, ou seja, autoridade, para dominar, radar, como um rei, sobre os animais, dominar ou calcar, cabax, a terra. A conclusão da criação no ser humano ganha uma expressão de júbilo. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Na segunda narração, a mais antiga, Gênesis capítulo 2, versículos 4 ao 26. A criação do homem, modelado com a argila, está no contexto da criação do próprio universo, pois antes dele não havia árvore, erva, chuva, nem cultivador. Gênesis capítulo 2, versículo 5. O corpo modelado torna-se corpo vivo quando recebe de Deus o fôlego da vida. O homem foi colocado no jardim em Éden, Gad en Be'eden. O homem foi colocado no jardim em Éden, Gan Be'eden, para cultivar o solo e cuidar dos animais. Gênesis capítulo 2, versículos 15 ao 16. Além de ter muitos filhos com sua mulher, posto que ela é a mãe dos viventes, Havá, na geografia da região palestinense, entende-se que Deus tirou o homem do deserto, onde não havia vida, e o colocou onde teria tudo de bom ao alcance da mão, com o pecado expulso para a terra de cultivo, Adamá, à mercê das intempéries. O pecado revela a diferença entre homem e mulher, não notada antes, Gênesis 3 e 7. É então que a mulher passa a ser Eva, Gênesis 3 e 20. O Novo Testamento menciona Adão 9 vezes, para afirmar a sua preeminência sobre a mulher.
1 Timóteo, capítulo 2, versículos 13 e 14, para exemplificar o Velho e o Novo Testamento, o Velho e o Novo Tempo, o Velho e o Novo Homem, o homem sob o pecado e o homem sob a salvação. De acordo com Romanos, capítulo 5, versículos 12 ao 21, 1 Coríntios 15 e 22. Quero aqui deixar um artigo muito interessante de Christian Today, que vai falar assim: a existência de Adão e Eva é comprovada por pesquisas genéticas. George Purdon, uma geneticista molecular da organização Answers in Genesis, ou seja, Respostas em Gênesis, lançou um documentário intitulado A Genética de Adão e Eva, explicando suas descobertas sobre o DNA do primeiro casal criado por Deus, com apoio científico sólido. Não foram muitas as vezes que a Bíblia e a ciência se complementaram. No entanto, isso foi feito recentemente por um especialista em genética que confirmou a existência de Adão e Eva através de uma pesquisa extensa de DNA. Um dos maiores debates atuais no cristianismo é saber se Adão e Eva eram pessoas reais. Infelizmente, muitos teólogos e cientistas dizem que a genética desmentiu a existência de um casal especialmente criado por Deus. Como consequência, muitos começaram a redefinir o pecado e a salvação, diz Purdon no documentário. Mas a Bíblia diz claramente que Adão e Eva eram pessoas reais. Sua existência, história e a queda no pecado são fundamentais para o Evangelho de Jesus Cristo. Além disso, a ciência da genética, incluindo a comparação entre humanos e macacos, o DNA mitocondrial e o cromossomo Y e a variação da genética humana, confirma o fato que todos os seres humanos descendem de um casal original, especialmente criado por Deus, como descrito em Gênesis. Acrescentou: em uma entrevista com o jornal Christian News, a geneticista salientou que a existência histórica de Adão e Eva é muito importante na compreensão do Evangelho. Uma das evidências genéticas mais atraentes para a existência de um casal humano, criado originalmente por Deus, é a pesquisa do DNA mitocondrial, feita pelo geneticista Nathaniel Jensen. Ele mostra claramente que o ancestral humano comum de todos nós viveu dentro do prazo bíblico milhares de anos atrás, ou seja, 6.000 anos atrás. Os resultados de Jensen contrariam a ideia evolucionista de que as pessoas evoluíram dos macacos. Este ancestral não poderia ter vivido 100.000 anos atrás, como os evolucionistas afirmam, disse Purdon. Além disso, a genética mostra claramente que humanos e chimpanzés não compartilham um ancestral comum. Há muitas diferenças em seu DNA que eliminam completamente a possibilidade de ancestralidade compartilhada. Purdon ainda destacou a necessidade de os cristãos conhecerem este novo desenvolvimento científico, de modo que sejam capazes de ter argumentos mais substanciais sobre a Bíblia. Os cristãos devem estar cientes da prova científica para a criação, porque Gênesis é o livro mais debatido entre os evangélicos. Precisamos mostrar às pessoas que a ciência apoia e confirma a história apresentada em Gênesis, disse ela. Amém? E aqui o acréscimo que eu fiz, logo depois de ter terminado Adão, continuação, parte 2. Para examinar a historicidade de Adão, precisamos considerar os seguintes tópicos. Primeiro, precisamos considerar o fato de que a rejeição modernista e neo-ortodoxa da historicidade de Adão é fundamentada em axiomas seculares e apóstatas. Cristãos liberais e barthianos, seguidores de Barth, um neo-ortodoxo, chegaram às suas posições sobre Adão não por causa de cuidadosos estudos exegéticos da Bíblia, mas devido às suas predisposições modernistas, racionalistas e antibíblicas. Não podemos esquecer que esses homens não formularam suas teorias de forma isolada e objetiva. Eles têm seus pontos de partida, suas pressuposições. Por isso, eles ignoram as abundantes e claras evidências bíblicas de que Adão foi uma figura real e literal. A distância entre esses dois pontos de vista é ínfima,
quando se considera a distância entre o crente e aqueles que dizem que o homem é resultado do rebuliço no barro e do movimento no lodo, conforme Bertrand Russell. O livro de Gênesis, conforme dizem alguns estudiosos, apresenta 2 relatos sobre a criação de Adão. No primeiro capítulo, Deus criou o homem e a mulher no 6º dia da criação, Gênesis 1:27. O segundo relato está no capítulo 2, quando fala da criação de Eva a partir da costela de Adão. Esse relato sustenta 2 conceitos teológicos básicos que estão sendo minados pouco a pouco no nosso tempo. O primeiro, um princípio que já não é mais aceito por grande parte do cristianismo e do judaísmo, é a subserviência, ou seja, a submissão da mulher ao homem. A outra é que os laços entre marido e esposa são mais estreitos que qualquer outro laço social ou familiar. Por isso que está escrito em Gênesis 2:24, por essa razão deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Esse conceito é básico para o cristianismo e o judaísmo e tem prevalecido por milhares de anos. Amém? Sendo agora bombardeado de todas as maneiras para tentar colocar em descrédito a palavra de Deus. Amém? Mas isso não poderá ser feito porque a palavra de Deus, ela pertence ao Senhor, ao Altíssimo. Nem ela se cumpre em todos os seus desígnios. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, se você quiser adquirir, eu vou deixar aí o WhatsApp para você entrar em contato e solicitar aí o seu material em PDF. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.